Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Cristiano, Biologia. Hoje nós vamos continuar falando sobre membrana plasmática. Membrana plasmática, nós já conseguimos falar sobre a sua estrutura, e basicamente começamos a falar do transporte. Então vamos lá. Hoje, membrana plasmática, nesse momento, membrana plasmática, vamos falar sobre o seu transporte. O que acontece, né? Como esses transportes acabam acontecendo. Transportes, nosso tema, tá? Nós tivemos, né, fizemos um apanhado geral do que os transportes apresentam. Então, nesse caso, nós vamos resgatar a informação. Existe o transporte passivo, tá? Lembra disso? Esse transporte passivo, ele pode ser por difusão ou ele pode ser por osmose. Processo de difusão é quando passa soluto. Osmose, quando passa solvente. Perfeito. Vamos lá. Soluto, solvente. Esse esquema ajuda muito, muito mesmo, no momento de uma prova, para você falar assim, poxa, soluto, solvente. Então, esse é o processo de difusão, tá? Nesse caso, nós vamos para o transporte ativo. Quando falamos em transporte ativo, você lembra que é quando ocorre gasto de energia. Que tipo de informação que a gente vai passar? A bomba. Bomba de sódio e potássio. O sódio e o potássio são, então, os dois elementos que nós precisamos falar também, tá? Esse sódio e esse potássio, vamos consertar aqui. Sódio e potássio, eles são elementos que pertencem lá aos sais minerais. A gente fala sobre eles também dentro desse nosso esquema, tá bom? Então, vamos destrinchar esse nosso esquema falando do transporte passivo. O transporte passivo, gente, ele tem uma definição, transporte do tipo passivo. Preciso fazer com que essa definição fique bem clara para você, tá? Transporte passivo é quando as substâncias passam de onde tem mais para onde tem menos, sem haver um gasto de energia. Então vamos lá. No transporte passivo, não há gasto de energia. Não há gasto de energia. Subentenda ATP. Pois as substâncias passam de onde tem mais para onde tem menos. De onde tem mais para onde tem menos. Isso nós falamos que é a favor de um gradiente de concentração. De repente, aparece lá na sua prova, a substância passa a favor de um gradiente de concentração. Você fala, não, o que é isso? Então, traduzindo, de onde passa de onde tem mais para onde tem menos. Essa é a ideia, tá? Então, nesse transporte, nós teremos uma passagem por difusão ou por osmose, tá? Na difusão, nós temos a passagem de soluto, não se esqueça, no soluto, tá? Que podem ser elementos bastante diversos dentro de uma célula. Então, vamos lá. Se pensarmos em difusão, nós temos que primeiramente resgatar a ideia da membrana plasmática. E aí a gente, dentro da membrana plasmática, a gente fala do processo de difusão. Vamos lá então. Membrana plasmática, como que é a mesma sua estruturazinha? Vai lá. Tem aqui o glicerol, né? Os dois ácidos graxos, glicerol, seus dois ácidos graxos, glicerol, seus dois ácidos graxos. E assim, nós estamos construindo essa camada de lipídios, o fosfolipídio. Professor, não está faltando fosfato? Vamos lá, vamos colocar o fosfato. Simbolizamos, né, o fosfato como um C de um P, então aqui nós temos o nosso fosfatinho, ok?
Essa é a primeira camada. Nós temos, então, a outra camada. Ácidos graxos, olha só que legal. Esses são os ácidos graxos. E aqui nós temos, então, os gliceróis, né? O álcool, glicerol, glicerol, glicerol. Caracterizando, então, a camada. Muito bem, tudo isso a gente já conhece, tudo isso nós já fizemos, né? Naquela aula, na videoaula, né, de estrutura de membrana. Temos aqui uma proteína. Lembra o nome especial dessa proteína? Ela se chama transmembrana. E aqui, então, temos mais um pedacinho só para a gente fazer com que a membrana seja aqui verificada. Tá? O detalhe, estou caracterizando aqui do lado de fora e aqui do lado de dentro, tá? Mas a passagem, ela pode acontecer dos dois lados, ok? Então, nós temos o primeiro momento, gente, que entender a difusão é a passagem do que mesmo? Soluto. Muito bem. Como o soluto é muito diverso, Como o soluto é muito diverso, nós temos dois tipos de difusão. Existe a difusão chamada simples e existe a difusão chamada de facilitada, tá? Eu vou fazer com que essas duas reações aí, né, esses dois eventos aconteçam de fora para dentro, hipoteticamente falando, de fora para dentro, ok? Difusão simples, nós podemos tratar como sendo os íons, os gases, os elementos de menor tamanho e que têm uma certa polaridade neutra, ou não sejam polares, né? Sejam apolares, ok? Por exemplo, quando nós respiramos, nós conseguimos fazer com que em um local fique com mais concentração, tipo de oxigênio, do que no outro local. Pode ser até que tenha, né, alguns átomos aqui, né, algumas moléculas aqui. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Esse oxigênio, esse O2, por estar em maior concentração de um lado e menor concentração do outro, tende a passar por difusão. A difusão, quando acontece pela bicamada fosfolipídica, nós a chamamos de difusão simples. A difusão simples, como um transporte passivo, ela não vai gastar energia e não vai precisar de nenhum elemento especial para que ela ocorra, tá? Então, de uma maneira simples, a gente pode falar, ó, passou pela bicamada fosfolipídica, não teve nenhuma ajudinha, é um transporte passivo por difusão simples. Lembrando que gases são solutos, tá? Tome um certo cuidado quanto a isso. Poderíamos fazer outros exemplos, tipo gás carbônico, nitrogênio. Poderíamos falar de alguns íons que podem passar livremente pela molécula, principalmente íons negativos, né? Íons negativos que não precisam, né? Não tem um fator de ligação com o fosfato. Lembre-se que o fosfato é negativo. Então, se um iodo aparecer aqui, esse iodo aumentou a concentração, pimba, ele entra na célula, tá? De uma forma simples. A difusão facilitada tem um detalhezinho melhor, tá? Então, toma cuidado. E eu vou aqui fazer uma certa simbologia. Vamos imaginar que essa proteína, que a gente chama ela de transmembrana, também uma permease, olha que legal. Essa proteína transmembrana, ela está sendo denominada agora de permease. E ela tem um canal. Ok? Claro que nós temos alguns detalhes hipotéticos aqui, são condições figurativas e tudo mais, tá? Mas a gente pode pensar de uma maneira bastante próxima, né, do que é real. E essa permease, ela tem um canal, só que esse canal está fechado, é uma portinha, ok? E essa portinha, ela tem uma fechadura. Então vamos lá. Nós temos uma permease, que ela tem um canal, ela está fechada pela portinha e aqui tem uma fechadura. Nós vamos colocar um soluto aqui no nosso meio. Quem é o soluto mais importante, assim, quanto a fatores energéticos? Aquele soluto que a gente ingere com bastante frequência, ele vai para as nossas células, é o principal combustível da célula. Pensou? Muito bem. Glicose. Glicose, pense bem, é uma molécula grande ou uma molécula pequena?
Pensar na glicose é C6H12O6, uma molécula grande. Por ser uma molécula grande, dificilmente ela vai passar pela bicamada fosfolipídica. É praticamente impossível isso acontecer, né? Então, o que tem que acontecer com a glicose? A glicose tem que ter uma ajuda, ela tem que ter uma facilitadora de entrada. Quem que é essa facilitadora? A permease. Muito bem. Essa permease, no caso, estamos aqui com um monte de glicose, tá? Subentenda que nós estamos aumentando a concentração de glicose, que são esses pontinhos aqui, ok? Então, nossos pontinhos, a glicose, precisa entrar na célula. E ela então chegou, opa, porta fechada, não vai ter como ela entrar. Então eu preciso de um ativador de membrana. Nesse caso, os hormônios são ativadores. Os hormônios são mensageiros químicos, que quando então, pessoal, associa a membrana plasmática, ela faz com que ocorra uma ação. Liga aqui, quando você tem glicose em maior concentração, e essa glicose precisa entrar na célula, nós temos uma porta fechada e uma fechadura. Pensando nessa analogia, quem que está faltando no nosso esquema? Pensa aí, a chave. Então nós temos uma fechadura, uma porta. Quem que falta? A chave. Nesse caso, a chave ela tem nome e ela está aqui pronta para se associar a esse ponto, né, a essa fechadura, permitindo a entrada, a abertura da portinha. Bom, agora precisamos saber quem é esse hormônio. Quem é essa chavezinha aqui? Se você estiver pensando no diabético, se você estiver pensando nas pessoas que são diabéticas, você está no caminho certo. Pensando no diabético, o que o diabético tem como problema principal? Bom, a falta de insulina. Então, quando o pâncreas não está funcionando direito, falta a insulina. Insulina é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas e ele tem esse efeito. Ele vai se ligar à membrana, especificamente em determinado ponto de membrana, e fazendo com que essa tampinha seja aberta. Essa tampinha, então, abriu. E assim sendo, a glicose ela consegue entrar na célula. Só que é assim, né? Ela liga e sai. A portinha abre e fecha, tá? Ou melhor, a membrana está fechada, a insulina liga, então ela vem, abre e fecha. Então a membrana abre e fecha. Então nesse caso, essas permeases permitem a passagem da glicose de uma maneira bastante controlada, né? E esse controle se dá por hormônio insulina. Esses são os efeitos da difusão facilitada. Se não for essa substância, a insulina, nós não teríamos a entrada da glicose, tá? Essa é uma maneira simples, bicamada fosfolipídica. Através de uma proteína de membrana, a difusão ela é facilitada, ok? Muito bem. Na membrana, ou na maioria das membranas, existem outros tipos de proteínas e existe uma proteína especial chamada de aquaporina. Essa proteína especial, ela fica aqui simbolicamente falando, tá? Ela fica aqui. Tá? E essa aquaporina, ela vai permitir a passagem do que por ela? Vamos pensar na palavra aquaporina. Essa proteína, ela vai permitir a passagem de água. Muito bem. Essa água vai passar pela membrana. Sempre no sentido de onde tem mais para onde tem menos. Cuidado, hein? Sempre de onde tem mais para onde tem menos, porque é um processo passivo. Só que essa água que vai passar pela membrana usa esse tipo de estrutura, uma aquaporina. A aquaporina, gente, é uma proteína especial que a maioria das nossas membranas tem. E para efeitos de envelhecimento é essa que dá problema. Às vezes elas vão deixando de funcionar de forma perfeita e aí acontece o problema da desidratação das pessoas, tá? Falando em passagem de água pela membrana plasmática, usando essa aquaporina, quem que nós vamos falar agora? Isso! Nós vamos falar agora sobre a osmose. Vamos lá então, gente. Osmose é um transporte passivo. Osmose. Onde o solvente, né, é o que vai passar. Então, falando em osmose, automaticamente você pensa no solvente. Especificamente, a gente pensa em quem? Na água, né? Água, basicamente água, tá? Bom, quando a gente fala em osmose,
nós temos dois detalhes importantes a serem colocados, tá? A osmose, ela vai depender da concentração do meio. Ou seja, se o meio tem mais ou menos soluto. Concentração se dá por soluto. E sendo assim, nós temos uma classificação de solutos. Soluto hipotônico, soluto hipertônico. Ou, se os dois estiverem na mesma concentração, isotônico, tá? Então, o primeiro detalhe, nós temos na osmose que fazer uma comparação de dois meios, de duas soluções, basicamente. Basicamente é assim, nós temos dentro da célula, fora da célula. Dentro da célula se está hipo, dentro está fora. Se o contrário, se dentro está hipo, fora está hiper. Então nós temos assim, hipo, hiper. Essa comparação, ela precisa ser muito bem analisada. Eu vou hipoteticamente aqui montar uma espécie de osmômetro, tá? Então imagine que nós estamos aqui num laboratório, né? Esse laboratório nós temos um equipamento, e esse equipamento ele permite a colocação de uma membrana plasmática aqui, ó. Ok? Muito bem. Essa é a nossa membrana plasmática semipermeável, onde então eu posso afirmar que ela tem aquaporinas. É uma membrana osmótica, portanto, né? Nesse sistema, que está por enquanto parado, eu vou colocar 1 litro de água aqui e 1 litro de água aqui. Então preste atenção. Só que eu vou colocar 1 litro de água pura, uma água deionizada. Essa água não vai ter, então, solutos. Então são 2 litros, 1 litro de cada lado, de água pura. Nesse recipiente, eu vou colocar 1 colher de sal. Lembrando que o sal, no caso, é o nosso soluto. Essa 1 colher vai permitir com que eu faça aqui a inclusão de 5 gramas de sal, esse NaCl. Nesse outro lado, eu vou colocar 2 colheres de sal. Olha que legal. Eu coloquei o dobro, isso significa que aqui eu tenho 10 gramas de sal, né? Se eu colocar 1 litro, 5 gramas, e 1 litro, 10 gramas, mexer, a tendência é que tudo seja dissolvido e não sobre nenhum corpo de fundo. Então, isso aqui vira uma solução. Muito bem. Só que agora que vem o melhor da parte. Qual das duas eu vou denominar essa de A e essa de B? Qual das duas tem menor concentração? Perfeito. Aqui tem menos soluto. Então, essa é a solução hipotônica. Só que essa é hipo em relação a essa, que automaticamente é o quê? Hipertônica. Então é isso que eu preciso que vocês enxerguem. Essa só é hipo porque essa é hipertônica. E vice-versa, é claro, né? E vice-versa. Essa só é hiper porque essa é hipo. Quer ver só um detalhe? Se eu apagar esse zero aqui, hipoteticamente, olha só, fica 1 grama 5. O que aconteceu? Inverteu. Essa se tornou hipo em relação a essa que é hiper. Então esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter na osmose. A gente tem que ter sempre uma comparação de 2 meios. Sempre 2 meios. Nesse caso, pode ser dentro da célula, fora da célula. Vou colocar, aqui é fora da célula, aqui é dentro da célula. Enfim, vamos voltar para a nossa concentração para mantermos então a nossa legenda aqui. Essa é hipo, essa é hiper. E aí que vem a pergunta mais importante. A água, solvente, passa de onde tem mais para onde tem menos. Por isso que é um transporte passivo. Se passa de onde tem mais para onde tem menos, nós temos a tendência de falar que ela passa do A para o B ou do B para o A. Pensa aí. Osmose, solvente, passa do A para o B ou do B para o A? Bom, pensando. Resposta, ela passa do A para o B. Aí você que pensou do B para o A, ficou confuso. Falou, ó, professor, mas aí você foi de sacanagem. Porque você falou que passa de onde tem mais para onde tem menos. Não. Eu falei solvente passa de onde tem mais para onde tem menos. Professor, mas você está de sacanagem, que aqui tem 1 litro, aqui tem 1 litro. Como é que vai ter mais e menos? Bom, aí nós temos que entrar no contexto químico da história, que é o momento mais delicado da aula. Que é aquele momento que tudo faz sentido ou nada faz sentido. Vamos tentar fazer tudo sentido aqui. Se eu tenho menos soluto,
sobra mais água osmótica, ou seja, a água que não está associada aos solutos, a água que pode passar pela membrana. Vamos pegar outro raciocínio. Se eu tenho mais soluto, tem menos água que pode passar. Então a tendência é que eu vou diluir esse lado aqui. Eu vou passar a água que está sobrando daqui para eu tentar diluir a água, né, no caso o soluto que está lá. Mas se isso não for ajudou, eu vou colocar números para que esses números nos ajudem, tá? Vamos hipoteticamente falar que esse litro tem 100 moléculas d'água. Como eu tenho aqui 1 litro, eu também tenho 100 moléculas d'água. São iguais. Hipoteticamente, cada grama se liga a 1 litro. Opa, a uma molécula. 1 grama, uma molécula. 1 grama, uma molécula. Fazendo a conta, se eu tenho 5, sobram quantas? Perfeito. 95 moléculas d'água. No mesmo raciocínio, 10, sobram quantas aqui? 90. Então, de uma certa forma, eu consegui provar para você que aqui tem mais água do que aqui, né? Pelo fator soluto. E é esse raciocínio que nós temos que montar, tá? Então, eu estou justificando algo que eu vou falar agora, tá bem? E é esse algo que você vai usar em provas, que é o seguinte, ó. Se você pensar assim, pense assim, nós sempre vamos passar do hipo para o hiper. É o caminho para se responder uma questão de osmose. Então, nós sempre teremos a passagem do meio hiper para o meio hiper, tá legal? Esse raciocínio, ele tem que ser, no caso, feito a partir do momento que você consiga classificar em hipo e hiper. Conseguiu classificar? Perfeito. Hipo e hiper, então, ele acaba sendo nesses moldes associados, tá? Então, gente, no processo osmótico, a passagem de solvente H2O acontece do meio hipo para o meio hiper, ok? Muito bem, vamos lá. A osmose é um processo que é passivo. O que importa é igualar a concentração. Na osmose passa sempre o solvente da menor para a maior concentração. Isso é uma música. Vamos escrever ela aqui? Vamos lá, então. Vamos tentar aqui, né? A gente é contratado também para cantar em algum show aí. Muito bem. A osmose, vou escrever a musiquinha. A osmose, um processo que é passivo. O que importa é igualar a concentração. Na osmose, passa sempre o solvente da menor para a maior concentração. O detalhe, nesse caso, passa do hipo para o hiper, tá? Hipo-hiper. Essa seria o nosso fechamento. Vamos lá, então? Osmose, processo que é passivo, que importa igualar a concentração. Na osmose passa sempre o solvente da menor para a maior concentração. Musiquinha. Se essa rua fosse minha. Se você nunca cantou essa música, é a oportunidade. Você tem a oportunidade de ouro para cantar a música Se essa rua fosse minha. Não desista, não. Fica aí. Você vai cantar comigo. A osmose, um processo que é passivo. O que importa é igualar a concentração. Na osmose passa sempre o solvente da menor para a maior concentração. Hipo-hiper, ok? É assim, gente. Na hora da prova, lembrar de algo assim, né, uma musiquinha ou algo de, né, um macetezinho, sempre ajuda. Então, assim sendo, nós vamos encerrando por aqui a parte de osmose, beleza? Valeu, gente!